A Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspende o uso do censo de 2022 em repasse para municípios. O nosso repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações. O ministro atendeu ao pedido de um partido, o PCdoB, é isso, Bruno? Exatamente, viu, Tiago? Essa é uma discussão sobre os números que são divulgados do IBGE e logo após essa divulgação com esses números, os recursos são repassados aos municípios. Cerca de 702 municípios queriam receber esse valor ou esses valores já atualizados com os números de 2022. Um levantamento do IBGE já no final do ano de 2022 até dia 25 de dezembro chegou ao contingente de 207.750.291 habitantes. Com esses números, então, seria feita uma conta e aí seria repassado esses valores aos municípios. A Suprema Corte de Contas entendeu que seria o ministro Ricardo Lewandowski, então, entendeu que seria de forma muito imediata e até mesmo sem uma responsabilidade que seria importante avaliar este momento, então, e era importante rever essa decisão que estava violando diversos itens constitucionais, como o da segurança jurídica e a confiança legítima também. Com essa decisão, viu, Tiago, do ministro do STF, as prefeituras que receberam, que vão receber, na verdade, as duas mensalidades com um valor um pouco menor e aí na sequência, a partir da segunda mensalidade desses recursos, eles vão receber de forma retroativa e um número exato após uma avaliação. Então, como será feito esse repasse já no início do ano, a partir do mês de janeiro, considerando os números lá de 2018, como se não houvesse nenhum aumento, nenhum estudo novo repassado, nenhum levantamento do IBGE. E aí a Suprema Corte de Contas vai acompanhar de fato esses números, esse novo levantamento realizado já no finalzinho do ano de 2022. É uma decisão então do ministro Ricardo Lewandowski, ministro do STF, em relação a esses repasses, que é de certa forma muito importante aos municípios, mas ele alegou uma ausência então de responsabilidade, uma antecipação nesses valores. Tiago. É isso, Bruno Pinheiro de Brasília, gerando mais uma vez nossos comentaristas. Kobayashi, começando agora por você. O Supremo atende de forma correta a esse pedido do PCdoB? É muito interessante, né, que geralmente essas ações que são ajuizadas no Supremo Tribunal Federal são por partidos com baixíssima representação na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso. São partidos que, pelo voto, pela propositura de leis, de propostas de emenda à Constituição, não conseguiriam fazer o seu papel de parlamentar no destino do país. E aí, sempre que há uma oportunidade, há a judicialização da política. Se eles não conseguem pelo voto, pelos projetos, pela legislação, podem conseguir por liminar, como foi esse caso. É interessante esse método de judicialização contra o próprio sistema de tripartição dos poderes, né? Isso caberia ao legislativo, é uma competência legislativa dizer quais são os critérios para a distribuição das rendas, do dinheiro público aos municípios, né? Mas em relação ao mérito da decisão, é interessante o argumento, fundamento da decisão do ministro Lewandowski, que está amparado justamente na falta de previsibilidade. É como se os municípios, diante de um dado tão recente, que é o último censo, não tivessem condições de se preparar para o orçamento. Eles não teriam previsibilidade em relação ao quanto gastar, ao quanto não gastar, e aí um dado tão imediato, tão novo, seria determinante para essa distribuição dos valores. É por falta de previsibilidade que o ministro Lewandowski fundamentou essa decisão, suspendendo este critério de repasse aos municípios. Ô, Diogo, de qualquer forma, Lewandowski acatou o pedido, ele teria usado o critério de prioridade para essa distribuição de verba, precisa entender a importância do censo.
Exatamente, Adriana. A questão jurídica, acho que não vou entrar nesse ponto, mas o mérito é importante, porque a cautela, nesse caso, realmente se faz necessária. Por que digo isso? Há 2 motivos, pelo menos. O primeiro é o fato de que os dados censitários divulgados até agora são preliminares. O IBGE já avisou que a contagem populacional, por exemplo, do Brasil e, portanto, de cada município, ela não está concluída, né? Esses dados ainda não indicam a população real do Brasil. E a gente precisa lembrar que havia uma estimativa de que o Brasil tem cerca de 214 milhões de habitantes. Era a estimativa com a qual se trabalhava até recentemente. O censo apontou aí bem menos, 204 milhões de pessoas até agora, quer dizer, um número bem menor. Isso poderia significar que a população brasileira cresceu muito menos do que se imaginava. Mas o próprio IBGE diz que há também a dificuldade que tem sido enfrentada para realmente fazer o levantamento. Muitas casas não estão recebendo as pessoas. E aí vem o segundo ponto, é o fato de que o IBGE, o censo atual, está sendo muito criticado porque não se fez uma campanha publicitária forte para que as pessoas atendam os recenseadores. Há até um ex-presidente do IBGE que recentemente deu uma entrevista, né, ontem, basicamente, dizendo que talvez até os 2,3 bilhões de reais que foram gastos nesse censo tenham sido desperdiçados, né? Ele questiona até os métodos estatísticos utilizados. Então, há uma questão aí de cautela, né, sem entrar no mérito jurídico, mas na questão dos próprios dados que estão sendo utilizados e que embasariam e poderiam causar uma injustiça para muitos municípios.